Vídeo rápido sobre Itaúsa, com códigos de negociação ITSA3 e ITSA4 na Bolsa de Valores brasileira. Empresa essa que no período retornou 4.350% ao sócio, contra um retorno de apenas 485% do Ibovespa, o principal índice brasileiro. Trazendo isso para o mundo real, um aporte inicial de apenas R$ 1.000 na companhia se transformou hoje em mais de R$ 44.500, aplicando a metodologia das 3 chaves do sucesso que eu sempre trago para vocês em todos os vídeos. Sempre lembrando que na parte de baixo de todos os vídeos eu deixo uma lista de indicação de livros que você tem que obrigatoriamente estar lendo antes de investir em alguma ação, antes de entrar no mercado de capitais. Hoje a gente vai focar em uma parte muito importante do comportamental do investidor. A gente vai falar sobre a Itaúsa, a gente vai falar sobre o Itaú, sobre BB Seguridade e sobre os dividendos de todas elas. Itaúsa, que em 2024, enquanto o Ibovespa acumula uma queda próximo de 10%, ela tem uma queda de apenas 4,80%, sempre se mostrando uma empresa muito sólida, muito confiável. E logo no início do vídeo talvez já valha a pena mostrar o quanto ela retornou nos últimos 10 anos, não só comparado ao Ibovespa, mas também comparado ao CDI. E ela bate por uma ampla margem quando a gente compara ela, tanto o CDI quanto o índice Ibovespa, se mostrando aqui uma empresa muito confiável, muito segura, mesmo em momentos de incerteza no mercado. E o mercado otimista com o Itaú projetando um dividend yield na casa de 10% para esse ano. O CEO, que é o Milton Malui, ele disse: tudo leva a crer que o banco vai voltar a pagar dividendos extraordinários nesse ano. Abre aspas aqui embaixo. Olhando para as informações que temos hoje, tudo leva a crer que vamos fazer mais um pagamento extraordinário. Eu vejo com um grau de convicção alta, ou seja, ele está muito confiante de que isso vai acontecer e de que o Itaú vai anunciar dividendos até o final do ano. O Itaú ele tem quase que propositalmente um payout cíclico. Esse comportamento cíclico de payout do banco que todo investidor de Itaúsa tem que estar atento, principalmente quando a gente fala do dividend yield ou cost, e eu já vou comentar sobre isso. Esse é um dos segredos para estar se investindo na Itaúsa. O Itaú sai de um payout de 30% e vai para casa de 80%. Todas essas baixas e essas altas são sempre comunicadas pela gestão. Depois a gente tem um corte proposital e a gente é comunicado também de um novo aumento. Foi assim no caso da Itaúsa, que a gente já vai comentar, mas vale lembrar que a empresa comunicou que ia diminuir os dividendos para também diminuir a alavancagem. Olha a matéria aqui de 2022 do Itaú. O Itaú não vai aumentar o percentual de dividendos pagos sobre os lucros, ou seja, o payout, disse o CEO na época, onde o Itaú, que já teve um payout de 90%, optou por ter um payout de 25%. Apenas 12 meses depois, em 2023, o Itaú já aprova um dividendo extraordinário e o payout já sai de 30% para 60% em menos de 12 meses. A gente vai olhar a partir daqui então a Itaúsa e entender qual é o comportamento que o investidor tem que ter para extrair o máximo dessas duas empresas. A Itaúsa aprovou um pagamento de 1,7 bilhões nessa semana em forma de juros sobre capital próprio. A gente fala de 14 centavos por ação, vale lembrar que aqui a gente tem incidência de imposto de renda, então esse valor já é líquido. Se a gente divide pela cotação atual da empresa, a gente tem um yield de aproximadamente 1,5%. E lembrando também que a gente não tem distinção, tanto as ordinárias quanto as preferenciais recebem a mesma quantia. Ela tem o mesmo comportamento cíclico de payout que o Itaú tem, uma vez que ela depende de toda a remuneração do banco. Nessas duas empresas, quando a gente tem um comportamento cíclico de payout, o pensamento contrário, ou seja, o contrassenso, ele é muito válido, porque quando eles estão pagando pouco, o que geralmente é o melhor momento para estar investindo nessas empresas é quando o investidor pequeno, ele entende que a Itaúsa não faz sentido quando a gente fala de uma carteira remunerada. Em intervalo de apenas 12 meses, a gente já consegue confirmar isso. A empresa está distribuindo hoje quase 9% de yield. Nos últimos 12 meses, a empresa distribuiu 86 centavos, que em cima desse valor de 9,68 corresponde a esse dividend yield muito alto de quase 9%. No ano de 2022, que foi um ano muito ruim, de um payout de apenas 27% do Banco Itaú, a empresa chegou a ser cotada na casa de R$ 7. Para o investidor que entende esse comportamento de distribuição do Itaú e comprou ela, digamos, a R$ 8, muito acima das mínimas daquele ano. Quando a gente coloca essa distribuição de 0,86 para esse investidor que carregou a empresa durante um ano e meio, apenas 18
18 meses de lá para cá, sobre o custo de aquisição dele, que foi de R$ 8, a gente tem um dividend yield on cost de quase 11%. Isso daqui está batendo a Selic, isso daqui está batendo o CDI, isso daqui está batendo o Taesa, isso daqui está batendo o Banco do Brasil, simplesmente por entender a maneira de distribuição do Itaú, que é cíclica, como isso afeta os dividendos da Itaúsa, e porque ele entendeu o principal: dividend yield, ele tem apenas uma função, que é enganar o investidor. A única coisa que interessa para o investidor que busca a remuneração é o dividend yield on cost, e ele tem que valorizar muito esses momentos de baixa para no futuro estar gozando de distribuições cada vez maiores, como a gente está tendo agora, já em 2023 e já em 2024. A gente já fala de um payout que vai flutuar de 60% a 80% nesse ano de 2024. E a cobertura tanto do Itaú quanto do Itaúsa, ela é 100% positiva. Hoje no mercado como um todo não existe nenhuma recomendação de venda para a empresa, com o Safra, inclusive, acreditando no potencial de mais de 25% de valorização para a empresa. Um comentário muito breve sobre uma notícia muito interessante, que inclusive foi aprovada pelo BTG, que é o movimento de investir muito e focar muito no Super App, que é algo que inclusive o Bradesco deveria copiar, só que a gente está muito longe disso. E já nesse ano ele vai estar migrando 15 milhões de clientes para esse super aplicativo. A estratégia é de migrar todo mundo que se utiliza apenas de um produto para esse aplicativo principal, que antes era só para correntistas, que é algo totalmente diferente do que o Bradesco fez, né? Enquanto o Itaú copia o Banco Inter, que por sinal tem uma recomendação de compra recente do Bradesco, e vai centralizar todos os clientes em apenas um aplicativo, o Bradesco fez algo totalmente diferente, criou o Banco Next, deixou o Bradesco do jeito que está e resolveu separar. Falou, não, já que nós vamos partir para o digital, vamos separar esse digital do Banco Bradesco. Mais uma vez caminho errado, por isso a tarefa do Bradesco de sair de onde ele está é muito difícil. O preço teto, tese essa de Luiz Barsi Filho, a empresa vem distribuindo algo próximo de 60 centavos nos últimos 3 anos. Então, se a gente pegasse 0,60 e dividisse pelo 6%, que é o mínimo aceitável pelo Barsi, a gente teria um preço teto de R$ 10, um pouco acima do que ela é cotada hoje. Caso o investidor queira levar em conta esse dividendo extraordinário, nesse caso a gente teria uma margem de segurança ainda maior para se tornar sócio da empresa. Preço justo, tese essa de Benjamin Graham. A fórmula está aqui ao lado, pode pausar o vídeo caso você queira. Pegamos 22,5, multiplicamos pelo Earnings Per Share, que é o LPA, 1,37, multiplicamos novamente pelo Business Value Per Share, que é o VPA, 7,79, e teremos um preço justo mais de 50% acima do que ela é cotada hoje, de R$ 15,50. E numa comparação final, para uma dúvida que é muito frequente de todo mundo, em qual dessas duas empresas investir? Se tornar sócio do Banco Itaú ou se tornar sócio da Itaúsa? Nesse caso, como a gente tem duas empresas que são praticamente espelho uma da outra, não existe melhor empresa. O que existe é o apetite do investidor por risco e o apetite dele por dividendos. Em que sentido? Itaúsa, ela tem uma diversificação um pouco maior, uma exposição a outras investidas, então ela tem um risco um pouco mais elevado, mas esse risco é mínimo, uma vez que mais de 90% da receita dela vem do Banco Itaú. E o dividend yield dela também supera o do Banco Itaú, tanto no atual quanto no histórico, que é aquele que interessa para o investidor. Então, do lado esquerdo a gente tem Itaú, do lado direito a gente tem Itaúsa. A média histórica do Itaú está na casa de 4% e a média histórica da Itaúsa está na casa de 5%, ou seja, Itaúsa ela tem um apetite um pouco maior de distribuição de proventos. Então, o investidor que quer uma segurança maior, ele pode ir no Banco Itaú tranquilamente. Caso esse investidor ele queira uma diversificação maior e ele queira receber 1% a mais do que o Itaú distribui. Nesse caso, a Itaúsa se torna a melhor opção. Ele pode, inclusive, como no meu caso, carregar essas duas empresas de maneira conjunta. Não tem nada de errado em fazer isso. Não tem nada de errado em fazer isso com Vale e Bradespar e em diversas outras. O investidor tem que buscar aquilo que é melhor para ele, entender o que cada empresa oferece e combinar isso com aquilo que ele se sinta confortável. Na carteira do canal, por exemplo, e fica o convite aqui para você fazer parte da comunidade, a gente iniciou esses aportes em Itaúsa, mas em um momento mais oportuno, sem dúvida nenhuma, a gente vai estar fazendo aportes e grandes no Banco Itaú.
Para fechar essa linha de pensamento de dividendos, agora que vocês já entenderam, e para se extrair o máximo de Itaúsa, a gente não pode desprezar a companhia. Quando ela está naquela fase de dividendos enxutos, a gente vai falar também dos dividendos da BB Seguridade, que não anunciou valores e não anunciou data. A BB Seguridade aprovou 2,7 bilhões em forma de dividendos. O comunicado foi feito nessa sexta-feira, por meio de fato relevante, e aqui a gente tem uma vantagem. Em dividendos, a gente não tem incidência de imposto de renda. Esses valores são líquidos que vão cair na sua conta. Esses 2,7 bilhões, eles são referentes ao lucro líquido do primeiro semestre. E os valores a serem distribuídos, bem como as datas, eles só vão ser divulgados após a divulgação do resultado do segundo trimestre, que vai ser no dia 5 de agosto. E muita gente está se questionando do porquê ela faz isso e de quanto isso corresponde a proventos. Vale lembrar que BB Seguridade distribui semestralmente. Nos números da empresa, a gente enxerga que ela tem 2 bilhões de ações. Como esses dividendos são líquidos e a empresa vai pagar 2,7 bilhões, o investidor pega esses 2,7 e divide por 2, a gente vai ter 1,35. E é exatamente esse valor que vai estar caindo na nossa conta, que vai estar caindo na conta de quem é sócio. R$ 1,35, referentes apenas a esse primeiro semestre, que sobre a cotação atual da companhia corresponde a um yield acima de 4%. É um valor considerável. A gente pode inclusive fazer um preditivo com o pagamento do próximo semestre. A gente teria tranquilamente algo acima de 8%. BB Seguridade ainda é uma empresa que remunera muito bem o sócio. Então hoje falamos de BB Seguridade, falamos de Itaúsa e falamos de Itaú. Essas duas empresas são empresas à prova de fogo, elas retornam muito acima do que renda fixa, elas dão segurança quando o Ibovespa está em queda, elas costumam cair muito menos. E sabendo executar a estratégia de maneira correta e tendo foco, mesmo em um momento em que a empresa diminui a sua distribuição, no longo prazo esse investidor, além de muito sucesso na Bolsa de Valores, ele vai estar colhendo um dividend yield muito acima da expectativa até mesmo do mercado. Deixa no comentário se gostaram ou não, se são sócios de Itaúsa, BB Seguridade, Bradesco e Itaú. Se sabiam, se tinham conhecimento desse comportamento cíclico do payout do Banco Itaú. Caso você queira abrir conta no BTG, que é a corretora que eu utilizo para a carteira do canal e ao mesmo tempo a mesma assessoria que eu me utilizo, tem um link no comentário de maneira bem rápida. Preenche o formulário que muito em breve o pessoal já vai estar entrando em contato com você. Deixa no comentário se gostaram ou não, se são sócio de alguma dessas empresas que a gente comentou hoje, ou se estão esperando o momento para se tornarem sócios. Nunca se esqueçam das 3 chaves do sucesso. Encontre excelentes empresas a preços atrativos, com uma excelente gestão e nunca mais as vendam. Tranque as 7 chaves, o Valor Investing foi e ainda é a melhor maneira do investidor pequeno e individual multiplicar o seu capital na Bolsa de Valores. Nos vemos no próximo vídeo e até lá.